Hoje eu inicio aqui no canal do YouTube e também no IGTV uma nova fase, porque eu prometi pra mim mesmo que em outubro eu faria conteúdo muito diferente, que eu traria mais coisas pessoais também e que eu traria muito conteúdo relevante pra vocês em forma de IGTV, de Reels e de post normal mesmo, até pros stories. Então, uma das coisas que eu me prometi, que eu me dei de presente e resolvi me abrir em outubro foi esse setor pessoal aqui. Então, assim, é uma coisa que pra mim é muito difícil, mas eu acho que muita gente vai se assimilar e também entender algumas coisas de uma forma mais ampla com uma pessoa que expõe o seu lado. Então a gente se sente mais confortável quando a gente vê alguém que a gente gosta ou que é próximo a nós, passarem o mesmo que a gente. E ver que não estamos sozinhos e que tem muito mais coisa envolvida em algumas coisas. Então, hoje o vídeo, para tudo, porque hoje o vídeo é um vídeo totalmente diferente, que eu queria muito faz tempo. Eu tô até já querendo chorar aqui por pensar no assunto. Eu sou o Renan e antes de tudo, antes de eu começar a contar algumas coisas, antes de dar spoilers, já se inscreve aqui no canal se você tá assistindo pelo YouTube. Se você tá assistindo pelo IGTV, eu quero que você comente, que você participe, que você se abra também, porque às vezes falar faz muito bem. E claro, se eu esqueci de alguma coisa ou se você poderia complementar, comenta aqui embaixo, vamos dividir as nossas histórias e as nossas vidas de nós. Bom, tá. Gente, vocês não têm noção como tá difícil gravar esse vídeo. Porque assim, na verdade, tem vários temas, acho que uns 10 temas que eu já separei. Eu queria fazer todos em outubro, mas não vai dar. Eu não quero também atormentar vocês, encher vocês, cansar vocês. Mas são assuntos que assim, eu vejo muita importância e muita seriedade em falar disso. Porque fala-se disso, mas não fala-se. Primeiro, pessoas que não são assim que falam. Ou as pessoas falam de 1%, ou as pessoas julgam muito, ou as pessoas criticam, mas não entendem. Sabe, as pessoas não param pra compreender os outros. Eu tô lendo um livro que até tem uma frase assim, além de aprender, você tem que compreender, né? Então, por isso que eu resolvi gravar esse tipo de vídeo. Eu sei que eu vou ser julgado, eu sei que as pessoas vão falar algumas coisas. Eu sei que até a minha família às vezes vai se sentir desconfortável com algumas coisas. Mas é uma coisa minha, comigo, e que eu sinto isso há anos, essa necessidade de abrir sobre isso. Mas eu acho que eu não estava pronto pra falar sobre algumas coisas. Mas antes de tudo, esse vídeo não é um desabafo, ou o Renan, ai coitado do Renan, pelo amor de Deus. Eu não quero ter essa visão, eu não quero ter isso pra mim. Assim, por isso que eu nunca fico falando sobre isso, nem na minha vida pessoal, nem no dia a dia. Pode perguntar pra qualquer pessoa que eu conheço. Eu não fico falando isso sempre sobre os assuntos desse vídeo, porque eu não gosto dessa questão, ai, coitado. Porque eu sei que eu sou muito grato, aliás, eu sou muito grato e eu sei que eu tenho uma vida ótima, maravilhosa, uma família que me ama, eu tenho uma vida estável, consegui fazer faculdade, consegui fazer tudo o que, né, muita gente sonha. Então, assim, isso é uma questão que me machucou, que eu já sofri muito por isso, mas que eu aprendi a lidar, mas que eu não estava pronto pra me abrir, sabe? Pra soltar isso no ventilador. Então hoje eu resolvi falar sobre amor próprio, que é uma coisa, assim, muito difícil de conquistar. Eu ainda tô ali capengando pra conquistar. Ser independente, a gente se amar como a gente é e tudo mais. Porque é uma coisa que no dia a dia tem coisas que vão acontecendo que vão desanimando mesmo a gente, né? Mas eu acho que se a gente se ajudar, tudo é muito mais fácil, sabe? Se a gente não complicar o lado da vida dos outros, pelo menos. Então, assim, eu não concordo com muita coisa que acontece, mas eu não fico julgando ou falando ou exigindo que a pessoa pense do mesmo jeito que eu. Se eu não concordo, eu apenas viro de lado ou, tipo, sorrio, fico quieto e pronto, né? Então, porque quando você não entende alguma coisa, a única coisa que você não tem que fazer é abrir a boca.
né? Enfim, então assim, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porque esse é o primeiro, então eu quero explicar, eu quero né, que essa parte de vida pessoal seja algo muito... Eu quero de alguma forma, claro, não tem vídeos só sobre um tema, tem outras coisas super aleatórias também. Mas igual esse específico, eu quero muito que as pessoas aprendam a se aceitar e não esperar a aceitação dos outros. A se amar e não esperar o amor dos outros, né? Tipo, quando a pessoa me amar, eu vou me amar e vou me sentir completa. Então é isso que eu aprendi, né? Enfim, então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre amor próprio, sobre opção sexual, sobre a gente conseguir lidar com as nossas neuras do nosso dia a dia. Tem até um vídeo que eu já tô preparando sobre meditação, como isso me ajudou. Então tem várias coisas que assim, que me ajudaram e que eu quero trazer pra vocês. E são coisas que assim, que não é alguém que vai trazer um remedinho da solução. É uma coisa que vai ter que você virar a chavinha na sua cabeça e conseguir, né, melhorar isso em você. Pra quem achou confuso, eu sei que às vezes eu até tô errado em não fazer isso, porque eu vivo isso, mas eu nunca abracei a causa LGBTQ. Eu seria hipócrita em falar que um dia alguém me ameaçou ou que aconteceu alguma coisa. Então, por isso que eu nunca decidi fazer esse vídeo antes. Claro, eu já escutei comentários idiotas de pessoas ignorantes. Eu já fizeram brincadeirinhas assim, sabe? Insinuando coisas. Já fazem perguntas totalmente desnecessárias, até hoje, na verdade. E são coisas que chateiam, sim. São coisas que não são necessárias. Eu penso muito na forma que eu vou trazer isso, né? Porque nesse mesmo livro fala muito sobre a questão de quando você for falar, não só falar, mas tentar levar alguma coisa relevante pra alguém, né? Principalmente nesse assunto. Então assim, eu, Renan, sempre ouvi muitas coisas, sempre tive muitas questões sobre a minha opção sexual. E isso já me fez sofrer muito antes, né? Eu, quando tinha meus 17, 18 anos, até um pouco antes, que eu não entendia muito bem essas questões, tudo fica muito bagunçado na sua cabeça. Então, e eu li uma entrevista uma vez da Tammy Gretchen, da filha da Gretchen, falando sobre como a importância do amor da sua família é importante nesses casos. E não só da família, de qualquer pessoa, né? Porque imagina assim, você sai na rua e você é atacado o dia inteiro. Foi justamente isso que ela falou, né? Você é atacado o dia inteiro, as pessoas te julgando, te fazendo bullying ou fazendo alguma coisa mais grave em alguns casos, né? Tem muita gente que apanha, que morre por conta de preconceito. E ela falou, então, quando você chega na sua casa, você quer amor, você quer paz, né? Então, assim, uma das coisas que eu nunca me abri sobre isso, primeiro que eu não estava preparado. E assim, quando a pessoa tem uma opção sexual diferente, ou quando a pessoa é negra, ou quando a pessoa é de uma condição muito pobre e que assim, às vezes até mal toma banho, eu já vi situações assim. Então sofre-se, o preconceito é realmente uma coisa muito triste, vocês não têm ideia. E não é só pra quem sofre, pra quem tá do nosso lado, mas pra quem tá do lado de quem tem o preconceito também. Porque vocês não têm noção de como uma pessoa preconceituosa é triste. Eu já conheci, já ouvi muitos casos. E assim, como isso vem desde a escola, eles impondo uma coisa, né, tipo, na sua cabeça, os amiguinhos impondo uma coisa, ou insinuando algo, né, que tipo, é pra ser assim, os professores, né, toda essa questão, então você cresce com essa coisa na cabeça de que do que é certo e o que é errado, distorcida. Né? Lá na escola, quando eu tinha lá os meus 12, 13 anos, até essa idade, nunca isso, essa questão de orientação sexual passou pela minha cabeça. E eu não trato como opção sexual, porque você não escolhe algumas coisas na vida. E essa é uma das coisas que você não escolhe. Né? Pra quem é hétero, você já perguntou pra pessoa, viu? Quando você descobriu que você é hétero, né? Você pergunta pra pessoa... Viu, quando você foi conversar com a sua mãe sobre você querer namorar, sobre você ser homem e querer namorar uma mulher, né? Isso não são coisas que devem acontecer, porque é uma coisa natural. Se você se apaixona por uma pessoa,
você vai apresentar essa pessoa para sua família, pronto, e acabou, independente de quem seja essa pessoa. E a sua família, se te ama, tem que aceitar isso. Mas antes de tudo, que é o que eu vou falar hoje, é você se aceitar. Mas enfim, então, como eu falei, na escola sempre impunham isso, sempre acontecia isso. E até os meus 12 anos eu nunca conversei, nunca passou pela minha cabeça essa questão. Então lá pelos 12, 13 anos começaram algumas coisas na escola, você sentia a diferença, você começa a refletir algumas coisas. E aí que começam, né, os amiguinhos a fazerem aquelas merdas de insinuar, de fazer joguinho. Assim, graças a Deus comigo nunca aconteceu nada grave. Mas essas pequenas coisas machucam, e machucam mesmo. Então, eu já vi pessoas que são homossexuais se matarem. Tem um caso de uma pessoa muito próxima, de uma mãe, que ela trabalhava com homossexual, amava os homossexuais ao redor dela, mas ela não aceitou o filho e pôs o filho na rua. Ele se matou, né? E, enfim, assim, a pessoa da minha família que me contou essa história, que é de uma amiga dela, me falou bem assim, isso eu nunca esqueço. Eu tinha lá uns 15 anos e ela falou: o que será que essa mulher preferia? Ter um filho homossexual dentro de casa e ela aprender a amar ele do jeito que ele é? Ou ter um filho morto, né? Vejam como é realmente sério isso. Muito tempo eu também tive isso na minha cabeça. Eu também demorei muito pra me amar como eu sou, pra entender quem eu sou e pra aceitar a vida como ela é. Porque eu já conversei com uma pessoa muitos anos atrás, uma pessoa muito ignorante, que ela me fez um convite. Ela falou, na verdade era um menino, e ele falou assim: viu, por que você não vai na minha igreja comigo? Eu falei: por quê? Daí ele falou assim: olha, porque lá você vai aprender a virar homem, a virar uma pessoa de respeito. Eu não lembro muito bem o resto, mas assim, aquilo, sabe, foi tão... Eu não tenho palavras pra descrever isso. E assim, essa foi uma história que aconteceu quando eu já tinha uma cabeça um pouco mais formada, que eu já, né, que eu já estava ciente de que eu não tô cometendo nenhum crime. Então, assim, eu rebati, né, falei: olha, eu não acho que eu precise disso, porque eu sou uma pessoa boa, eu não tô fazendo mal pra ninguém na rua. Então, na época, não foi algo muito grave pra mim, né? Mas você que não passa pelo problema, você não sabe dizer pra pessoa. A mesma coisa quando uma mulher tá com cólica e você é homem e nunca sentiu cólica, você não sabe a gravidade. E tem mulheres que têm mais cólica do que outras. Então, a mesma coisa pra nós, né? A mesma coisa, um remédio para uma pessoa faz o efeito mais rápido, para outra não. Então a mesma coisa para quem sofre bullying ou comentários desnecessários como esse, ou brincadeiras irritantes, né? Porque assim, eu não vou ficar aqui comparando quem é mais, quem é menos, falando o que eu passei, o que eu não passei. Porque graças a Deus eu sempre tive uma estrutura muito boa, mas eu já sofri muito com isso. Eu já fiquei muito triste, eu já tive depressão, eu já tentei tirar minha própria vida e assim, eu não tenho orgulho disso. Hoje, nesse dia, eu consigo falar bem sobre isso, eu consigo me abrir, eu consigo entender a gravidade do que eu fiz, do erro que eu cometi, né? E que eu ia cometer esse erro não por mim, por uma outra pessoa, por uma ignorante, ou um ignorante, ou uma pessoa que não se ama e não sabe o que é ser feliz, não sabe o que é respeitar, não sabe nada, né? Então hoje eu entendo a gravidade disso, da decisão que eu ia tomar. E assim, em uma das ocasiões foi Deus que me ajudou e que me salvou, porque eu já cheguei a tomar remédio com álcool, sabe? E assim, isso mexeu com o meu estômago, eu fiquei muito ruim dias depois. E a minha mãe só foi saber isso meses atrás, acho que nem um mês atrás, porque eu não conseguia falar sobre isso. E foi quando eu me abri com isso, que ela ficou sabendo, que eu comecei a refletir muito mais, sabe? E agora, desse um mês pra cá, que isso vem batendo, martelando na minha cabeça, e eu penso comigo mesmo: poxa, imagina se eu conseguir, muita gente vai conseguir sozinha, né?
Porque assim, isso aconteceu quando eu tinha uns 17, 18 anos, durou assim, acho que até um pouco, eu acho que uns 17 para 19 anos, durou uns 2 anos essa fase bem ruim da minha vida. Tanto que assim, eu sofri muito na época e eu não contava pra ninguém. Se eu contei pra alguma amiga, assim, foi 1% do que eu passei. Porque eu escutava coisas, assim, muito complicadas, né? Tipo, ai, olha, seu irmão tá namorando com aquela, seu irmão com aquela. Viu, por que você não namora com essa? Nossa, isso aí é putaria, você gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Gente, assim como existem pessoas totalmente escrotas que fazem putaria sendo homossexual ou sendo qualquer outra opção sexual, é, designação sexual, existem héteros, pessoas normais, igual vocês dizem, né? Porque quem é homossexual não é normal, não sei porquê, que fazem putaria. E outra, assim, eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo, mas eu já vi homem casado fazendo putaria com pessoas do mesmo sexo. Eu já vi pastores fazendo esse tipo de coisa. Eu já vi padre, assim, e não vi, eu vi na televisão. Não, eu já vi coisas próximas, pessoas próximas. Essa questão de putaria ser uma coisa de apenas quem aparenta ser, ou daquelas pessoas que são ainda mais afeminadas ou que se vestem como mulheres, você tá tendo uma visão totalmente distorcida da vida. E isso tudo mudou quando eu aprendi a aceitar que a vida é assim. Na verdade, isso não passa 100%, porque você sabe que vai ter coisas, né? Que você vai ser julgado por algumas coisas. E mesmo que você se ame, que você, né, que igual eu, que aprendi a lidar com isso, é difícil ainda, porque você vê como existem pessoas ruins, pessoas maldosas ou pessoas que fingem ser uma coisa. Eu já vi muita gente falar, nossa, eu adoro os homossexuais, nossa, eu me dou muito bem. Aí quando o filho, né, mais ou menos a mesma questão, quando surge a possibilidade do filho gostar da pessoa do mesmo sexo, meu Deus, pelo amor de Deus, que me livre disso. Aí o que a pessoa inventa? Desculpa, eu não quero que meu filho passe por isso, porque eu não isso, eu não quero. Gente, o seu filho vai passar pela dificuldade que for, seja o que ele for, seja quem ele for, ele vai ter dificuldade, né? Se ele gosta de uma pessoa do mesmo sexo, você tem que ouvir ele e entender, porque alguns lidam muito bem, muito abertamente, muito tranquilo com isso, a família entende, aceita, mas muitos não entendem, não aceitam, e isso é pior para a pessoa, para o seu filho, né? Você querer que ele seja como você ou como você quer, né? Enfim, e assim, e eu com a minha mãe, eu com os meus pais, eu falo isso porque assim, avô, tio, tia, primo, irmão, eu nunca tive uma conversa aberta sobre isso. Porque eu acho que quem eu devo respeito, claro, para todos eles, mas quem eu devo satisfação é para os meus pais, que me criaram, que me amam além de tudo, incondicionalmente. Então, assim, a minha mãe no começo foi muito, muito difícil, se você sabe, sem entender né, quem eu sou. Mas pro meu pai eu não sei porquê, mas foi tão fácil que ele veio conversar comigo. Nessa época que eu tive depressão, não sei se ele sentiu no coração dele ou se realmente ele descobriu alguma coisa que eu não sei até hoje, porque meu pai, pra quem não sabe, ele é falecido. E na época ele veio e me falou, assim, não durou 2 minutos a conversa. Ele me veio, chamou, sentou, falou, vamos tomar uma coca. E ele falou, olha, eu te amo do jeito que você eu te aceito como você é. E falou, assim, poucas palavras, mas que foram tão fortes pra mim que eu não esqueço aquela conversa nunca na minha vida. E eu queria muito que pessoas tivessem pais como ele. Eu sei que ele tinha uma visão totalmente diferente da minha. Você, assim, quem conhece meu pai sabe. Mas que ele entendia o meu lado e ele me amava como eu era, sabe? E ele falou, olha, se um dia alguém na rua te apontar o dedo, você me conta quem é. Porque eu vou lá tirar satisfação. E foi a única conversa. E eu ainda continuei um tempo passando por algumas questões complicadas e não me abria pra ele. E isso é um problema, sabe? A gente, hoje eu entendo como é você, né, essa relação de pai e filho, né? Que hoje eu tenho 28, então hoje eu, né, e assim, faz muito pouco tempo que eu compreendi isso. Então, se você tá passando por uma dificuldade, peça ajuda, isso não é errado. Se o seu pai ou sua mãe não te entender, peça ajuda de outra pessoa da família, de outra pessoa que passou pela mesma questão, sabe? Peça ajuda, converse.
porque isso é muito complicado. Realmente é uma coisa assim que eu tinha dias que eu não queria sair da cama, que eu não queria ir pra escola. Tanto que na época o meu pai brigava muito comigo. Ele falava, viu, eu tô pagando inglês, por que você não vai? Eu não tinha vontade, sabe? Isso é muito sério, a depressão existe. E ela é grave, ela é uma coisa que você tem que ouvir, você tem que conversar e indicar o melhor caminho. Eu levei muito tempo, tanto que vejam, eu não quero ser um exemplo de tempo para as pessoas, porque eu acho que você deve conversar, eu acho que você deve se abrir, você tem que ser quem você é. Eu falo muito sobre isso, que ser quem a gente é não é errado. E Deus, e esse vídeo não é sobre religião, mas se você acredita em Deus, Deus não vai deixar de te amar por conta disso. Inclusive, o filme Acabando é perfeito pra você que acha que ele vai, pra você assistir. Porque você vai mudar completamente a sua visão. E se você acha que ele vai parar de te amar, você não conhece Deus. Você não conhece o mesmo Deus que eu. Porque eu sei que ele não deixou de me amar. Porque eu posso errar, eu posso fazer muita coisa. Eu pago, todo mundo vai pagar pelos erros. Mas eu sei que amor é uma coisa que eu não perdi. Nem de Deus, nem da minha mãe, nem do meu pai. E acredito eu nem que todos os meus irmãos, enfim. E claro, eu também não fico forçando, não fico empurrando na cabeça das pessoas isso. Porque eu acho que cada pessoa tem o seu tempo pra entender. Então, por isso que também, às vezes, algumas coisas eu não empurrava pra minha mãe e pro meu pai. Porque eu sei que eles tiveram uma vida diferente, um ensinamento diferente, a cabeça deles é diferente. Mas acima de tudo, o que eu sempre, tanto que meditações que eu faço sobre isso, livros que eu procurava ler, claro, eu não sou muito bom em ler livro, mas enfim, assuntos, vídeos que eu assistia, era pra entender pra que eu conseguisse fazer isso. Que amor próprio é amor próprio, é eu me amar independente do que as pessoas achem de mim. Então, em primeiro lugar, você tem que aceitar quem você é, se amar como você é. E claro, tentar ser uma pessoa melhor com as outras no dia a dia. Mas você ter uma opção sexual diferente das outras, não acontece nada. Viu? O meu vizinho não ficou mais pobre ou mais rico por conta de quem eu sou, de como eu sou, né? Mas você pode sofrer por conta disso. Por conta de você não se abrir, por conta de você não querer pensar a respeito. Então se ame, se aceite, porque aceitação, se amar é não esperar nada de ninguém mesmo. E assim, esse vídeo ficou muito longo, mas eu queria muito me abrir, e tem muito mais coisa pra falar, muito mais coisa que aconteceu. Se der certo um dia eu falo sobre isso de novo, mas eu queria que esse fosse o primeiro, porque é muito importante falar sobre isso. E por favor, parem de ficar perguntando quando você descobriu, como que o que você sente. Sabe, tem coisas que não tem nem explicação. E eu não devo explicação pra ninguém. Assim como você não me deve satisfação de como você se apaixonou, de como você conheceu a pessoa, de quando, que hora, qual data, qual local foi que deu um estalo e você descobriu que você era hétero. Você não me deve isso, eu não devo isso pra ninguém. Então parem de ficar fazendo perguntas desnecessárias pras pessoas. Tenta entender, tenta conversar e tenta respeitar o tempo dela, caso você não passe por isso. E eu deixo o meu direct totalmente aberto pra você que passa por problemas. Antes, quando eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes, eu não conseguia, eu entrava em desespero, em pânico, em choro. Tanto que só de de ligar a câmera eu já comecei a chorar, porque eu sabia que eu ia me abrir sobre algumas coisas muito difíceis. Então fique muito à vontade pra vir conversar comigo, ou pra se abrir, ou pra gravar um depoimento. Porque eu acho que esse é um assunto muito delicado e eu tentei tratar de uma forma muito respeitosa, muito, assim, séria. Porque não é brincadeira, não é um assunto que a gente deve zoar ou nada. É um assunto que a gente deve refletir. Você acha que você, apenas por gostar de uma pessoa que não é do mesmo sexo, é normal e outra não? Porque você acha que você tem algum direito sobre algo e alguém que gosta de uma pessoa do mesmo sexo não tem? Não existe diferença.